O começo do fim. Os anúncios continuam. Esse é o capítulo de hoje. Sonhos e desdobramentos anunciam o fim da jornada de Eurípides Barçanufo aqui na Terra. Para falar sobre esse capítulo, nós vamos convidar aqui o nosso amigo Moura Fé, de Picos, que é um colaborador do nosso canal, que está conosco nas programações. Seja bem-vindo, Moura Fé, uma boa manhã. E fique à vontade, o espaço agora é seu, para nos falar sobre Eurípides. Jesus conosco, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que estão aí ao vivo, pelas redes sociais, que vão ver esse vídeo posteriormente, e que deveriam também ver os anteriores, porque é uma sequência. E quero agradecer aqui a Dora, a esse núcleo de Espírita Cristã Esperança, pela oportunidade de agregar à minha trajetória conhecimentos tão maravilhosos, tão pertinentes, que é esses conhecimentos acerca da vida de Eurípides Barçanufo. O livro Eurípides, O Homem e a Missão, é um livro que todo espírita deve ler. Eu conversava agora há pouco com Dora nos bastidores, todos devem ler esse livro. É um livro pequeno, é um livro com uma leitura gostosa, que você lê ele rapidinho, não demora muito, porque ele traz particularidade, peculiaridade da vida de Eurípides que a gente não tem acesso em outras literaturas, a gente não tem acesso em outros locais. E esse livro, ele pontua fielmente, né, essa escrita, pelo olhar da escritora, o que Eurípides repassou para ela de forma, assim, que a gente considera fidedigna. E como a gente veio pautando cada capítulo com um colaborador, a gente está finalizando o livro, está chegando ao final desse livro, e a gente vai ali que se envolvendo nessa leitura como se nós estivéssemos ali convivendo com Eurípides diariamente. O gostoso é isso, né? A gente que veio contando cada final de semana essa trajetória de Eurípides, é como se a gente fosse ali vivenciando com ele, participando com ele ali naqueles momentos. Isso é o prazer de uma boa leitura que nos vai ali agregando conhecimento. Esse capítulo de hoje, que eu vou conversar com vocês, é um capítulo curtinho, que é o começo do fim, né, os anúncios continuam. A Dora já pré-anunciou esse tema, agora há pouco, e como a gente viu nas leituras anteriores, nos relatos que os colegas fizeram posteriormente, Eurípides, com seu campo mediúnico ali, assim, extraordinário, que era extraordinário, ao longo da sua vivência, ou melhor, próximo ao fim da sua reencarnação na Terra, Eurípides, em determinados momentos, começou a ali estar recebendo pequenos feedbacks da sua futura partida. Então, começou a estar ali, era uma visão de um lado, era algo do outro, que ali já eram sinais que a sua missão estava chegando ao final, né, a sua missão na Terra. E teve vários anúncios, né? E aí esse tema é mais um dos anúncios, onde o seu mentor vai excursionar com ele, mostrando para onde ele iria posteriormente. Isso tudo foi assim de uma forma bem leve, bem maravilhosa, né? E
a leitura ela vai dizendo que os avisos a Eurípides relacionados à próxima desencarnação, eles continuavam ali com um preparo inevitável, né, para todos os corações amigos que estavam ali envolvidos com eles, que de modo que esses anúncios que não chegavam apenas por Eurípides, aqueles médios mais próximos que estavam ali com ele, que trabalhavam com ele, também de vez em quando tinham uns flashes, tinham uns sonhos, e na sua interpretação junto a Eurípides, com certeza ali já era também dando avisos, fazendo essa preparação. E aí, segundo o anúncio, conforme o livro relata, Dona Malha ela recolheu do próprio Eurípides, né? Ela relatou em uma conversa que mantivera com Dona Chiquinha, a velha avó da secretária, que o havia interpelado ali sobre a saúde de Dona Meca, né? Minha velha, que acentuou Eurípides. E apesar de muito compreensiva e resignada, ela achava-se muito abatida com o desencarne de Cora, porque era o primeiro membro adulto da sua família que se vai, que parte, mas ela vai perder logo outro familiar, e fato que fará sofrer muito mais, né? Que vai fazer com que ela sofra mais ainda, tendo em vista que o desencarne de Cora ainda trazia muitas dores na sua alma. A neta foi toda de branco e esse outro irá de preto, né? E aí a secretária compreendeu que se tratava, né, da repetição daqueles avisos de morte, né? Eram os anúncios que estavam continuamente chegando. Cora Natal, né, ela era filha de Eulógio, né, e desencarnou aos 19 anos, cheia de esperança e de sonhos que estavam ali emoldurados, né, pela grande beleza da jovem e por predicados em comum daquele espírito. No dia subsequente do enterramento de Cora, quando Eurípides tomava o seu costumeiro banho de imersão, naquele momento Eurípides viu-se de preto na câmara mortuária, na sala de sua residência. Ele se viu ali totalmente enlutado, né, ali naquela câmara mortuária, e isso tudo lhe chamou a atenção. E esse fato aí foi relatado por Dona Malha, né, e alguns auxiliares da farmácia, que dele ainda se recordam com profunda emoção, com profunda tristeza, porque Eurípides ele foi uma presença extremamente marcante. E aí, certa manhã, ali Eurípides contrariando aquele seu hábito que ele tinha de relacionar todas as ocorrências da noite no campo espiritual, porque Eurípides era assim. Eurípides trabalhava ali no dia e quando adormecia, só o corpo. O espírito excursionava pelas órbitas espirituais, trabalhando, auxiliando. Então, assim, era muita coisa que Eurípides tinha para estar relatando ali para a Dona Malha. Então, nesse dia, ele quebrou o protocolo, ele não quis ali relatar suas discussões do plano espiritual. Ele sentou ali na sua mesa de trabalho e, imediatamente, Dona Malha percebeu ele ali numa atitude de recolhimento ali na mesa. Mas ela julgou que ele tivesse fatigado e que, naquela circunstância, né, ele receberia, né, um receituário por via mecânica, né, pela mediunidade, psicografia mecânica. Mas em poucos minutos, Eurípides se dirige a Dona Malha e falou assim para Dona Malha: Dona Malha, prepare-se para anotar o que eu vou descrever. São Vicente de Paulo, né, seu guia, seu mentor, como todos já sabem, está ao meu lado e convida-me para um passeio muito longo na companhia dele. Trata-se de uma excursão espiritual. Aí, quando eu li esse trecho do livro de Eurípides, gente, eu fiquei a imaginar. Vejam só o grau, né, assim, a potência dessa mediunidade de Eurípides. Né? As pessoas precisam, muitas vezes, entrar num transe mediúnico para estar relatando suas experiências, né, nas discussões do plano espiritual, precisam estar ali numa concentração total. Mas Eurípides, não, eu estou bem aqui sentado, conversando com Dona Malha, e digo, Dona Malha, São Vicente está bem aqui do meu lado, a gente vai fazer uma viagem no astral e eu vou estar ali relatando tudo, como fosse algo assim natural. Como se você vai ali na venda, Dona Malha, vamos aqui na venda, eu vou anotar aqui esses utensílios, a senhora vai anotando, anote isso, anote aquilo. Mas não, Eurípides ia fazer uma excursão com o seu mentor no plano espiritual, visitando esse vasto lugar,
E ia, ao mesmo tempo, olha, dona Maria, eu estou aqui, passando pelas ordens tal, estou vendo isso. É muito interessante, é muito belo da gente ler, da gente imaginar o potencial dessa mediunidade, desse médium fabuloso, extraordinário, que precisa ser conhecido, que precisa ser divulgado também os seus feitos. E então a secretária colocou lá na posição de atender às recomendações do mentor. E aí Eurípides continua. São Vicente me toma pelas mãos e me diz: Vamos, meu filho, diga a dona Amália que não se preocupe e tome nota de tudo. Eurípides anuncia. Caminhamos por uma estrada clara, cheia de luminosidade intensa. As campinas floridas sucedem-se neste caminho de luz. Então vamos andando ainda estrada fora, com o vento leve que perpassa pelos prados e estabelece um ondulado belíssimo em volta a melodiosos sons. Isso eram as primeiras impressões que Eurípides ia tendo nessa excursão. Né? Uma excursão pelo plano espiritual, mas aí na visão de Eurípides, vale se destacar, gente, que nessa visão que Eurípides estava indo, quando a gente fala, vou excursionar no plano espiritual, muitas pessoas acreditam que o espírito está saindo do corpo e ele está voltando no espaço sideral. Mas Eurípides estava num plano como se fosse uma cópia, uma colônia da Terra, ali com estruturas, com árvores, com campos verdejantes. Era algo assim, além, mas que não ficava naquela visão que muitos têm, de que quando o espírito se desdobra, ele está voltando pelos planetas, pelas orbes celestiais, não era bem dessa forma, mas era algo que aproximava, assim, digamos, dessa forma, as primeiras impressões ao nosso plano, só que um plano mais evoluído. Porque ele foi passeando e ia modificando, né, a estrutura à medida que ele caminhava mais para frente. É como se ele estivesse andando numa colônia, ia para outra, ia para outra, ia para outra, até chegar numa mais evoluída. Pensemos dessa forma, né, para a gente poder imaginar. E aí, de quando em quando, Eurípides reafirma: estamos andando e a paisagem é a mesma. E ele vai andando. Aí, a uma certa altura, ele diz: avistamos uma árvore muito frondosa e ao longe caminhamos na sua direção. E vamos nos aproximando, aproximando, enfim chegamos. Eurípides descreve a amenidade da sombra da árvore, onde um viajou exausto encontra conforto e descanso. E ele vai, passa tem uma significativa pausa ali no seu, na sua excursão espiritual, e ele continua, prossegue para Dona Maria. Dona Maria, esta árvore, ela é tão maravilhosamente bela que não encontro comparação para que a senhora possa ter uma ideia, para que a senhora possa compreender todo o esplendor da beleza dessa árvore. Na terra nada existe que se assemelhe à figurança dela. Todavia tentarei um recurso comparativo. Imagine a senhora que esse vegetal seja constituído inteiramente de ouro, lavrado, batido pelos raios solares, e terá uma ideia remota da realidade. Em cada folha há uma palavra escrita, assinalada a Eurípides como Deus, amor, justiça, tolerância, paz, esperança, luz, renúncia, devotamento, beneficência, trabalho, compreensão. Eu fico, a cada tópico que eu ia lendo, aí eu ficava imaginando Eurípides com o seu mentor Vicente de Paula, ali caminhando, excursionando no corpo espiritual, mas com uma consciência tão plena no corpo físico, a ponto de ele estar dialogando. Olha só, gente, observe, né? Ele dialogava com Dona Amália no plano físico, né? E com Vicente no plano espiritual. Ele estava nos dois planos ao mesmo tempo, no plena consciência, no pleno controle, sem perder a sintonia, sem perder o equilíbrio, sem perder ali aquela vibração, para não quebrar esse ato mediúnico. Tão era o poder, tão era o envolvimento, tão era assim as energias que Eurípides possuía, que ele entrava, fazia uma excursão, viagem astral ali nos campos espirituais, e ficava consciente, tendo um contato aqui com Dona Maria do lado, sem quebrar
essa sintonia, sem quebrar essa corrente mediúnica. Isso é muito maravilhoso. E ficavam dialogando aqui com Dona Amália, sem quebrar o laço ali com o mentor e com a discussão. Estava lá e calmo, é como se dividisse, parte aqui, parte lá. Isso é maravilhoso, né? Vocês têm que ler esse livro. E, novamente, a secretária. Ele fala novamente a ela: Dona Amália, não é preciso que eu leia mais. A senhora compreendeu muito bem a significação desta árvore magnificente. Como interpretaria a senhora? Ele ainda mantém um diálogo com ela, ainda quer que ela dê a opinião, e ao mesmo tempo, eu acho fabuloso isso, ao mesmo tempo ele está lá e trocando figurinhas com Dona Amália. E Dona Amália diz: a árvore simboliza, a meu ver, o cristianismo puro, por consubstância todos os princípios salvadores exarados por Jesus. Sua interpretação está boa, mas conversaremos a este respeito quando fizermos um estudo mais detalhado do assunto. E nessa altura ele prossegue: São Vicente me convida a prosseguir na viagem. Saímos. A estrada é a mesma. Vamos andando ali sempre sem parar. Então, de longe ele avista uma escada. Vai a terra ao infinito, digo infinito, Dona Amália, porque não divide o seu fim a seguir. Eurípides afirma que havia alcançado, juntamente ao bondoso guia, a base da escada. Então ele avistou uma escada, essa escada assim, ela ia longínquamente ali, como ele fala, ela vai ao infinito, porque ele não viu o fim dessa escada, né? Que era a escada que eles teriam que percorrer. E aí chegamos à escada, começamos a subir. Eurípides relata. E vamos subindo, subindo, subindo levemente, com asas nos pés, né? Então ele começou a subir essa escada como se ele estivesse ali flutuando, volitando escada acima. Então observe que ele vinha caminhando por uma estrada, encontrou uma escada, isso tudo na sua excursão espiritual. E ali ele começou a subir para o alto. Embora ele já estivesse num plano espiritual, numa dimensão espiritual, nessa dimensão tinha uma escada que o elevava mais ao alto ainda. Ele continua. Subimos essa escada levemente, como se tivéssemos asa nos pés. Eurípides se acha na posição inicial, no plano físico, olhos fechados, enquanto seu espírito prossegue na viagem rumos às alturas siderais. A descrição da subida, dessa subida que Eurípides, ele continuava declarando: atingimos o topo da escada. São Vicente afirma quando colocamos o pé direito no último degrau: meu filho, está terminada a nossa jornada na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Dona Amália diz a Eurípides: a estrutura deste mundo é desconhecida para mim? Não lhe conheço os elementos físicos, mas para que a senhora tenha uma ideia aproximada do embasamento cósmico desse plano, imagine ele construído num mármore hoje de jaspe. Porém, de um mármore cuja reverberação é muito fascinante. A superfície ela esplende-se em uma luminosidade própria, verdadeiramente estonteante. Eu não consigo traduzir, senão vagamente, para que a senhora tenha uma pálida visão da realidade. São Vicente acentua para Eurípides: meu filho, este plano é uma mansão de paz e de bem-aventurança. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a tarefa de amor aí na terra. É aqui sua morada, meu filho. Prosseguindo, Eurípides informa: e agora, Dona Amália, vejo chegar um número incalculável de cartas, de telegramas. A senhora talvez tenha de tomar um secretário para auxiliá-lo na tarefa de agradecimento. O trânsito sonambúlico chegara ao fim. Havia decorrido ali em torno de meia hora, e nessa altura Dona Amália ela se coloca assim, em expectativa, porque quando Eurípides retorna desse trânsito, após toda essa excursão, onde o seu mentor Vicente mostrou já o local que ele iria ficar, ele já estava preparando Eurípides, mostrando, olha, ele não diz com essas palavras, né, mas você vai desencarnar, aqui é para onde você vai vir, é aqui onde vamos continuar o trabalho. E quando ele retorna do trânsito, Dona Amália ficou naquela expectativa, sem saber como é que fazia, como é que despertava Eurípides.
E olha que ela já tinha, né, a experiência dessas discussões com ele. E ela ficou ali, se despertava ele assim com um leve toque, ou se chamava ele pelo nome, né? E ela optou pelo vocativo, né? Seurípides, Seurípides. E ele disse, senhora, eu estou desperto. E aí sorriu levemente para ela. Ela já estava ali meio preocupada e ele já estava desperto ali, tranquilamente, sem nenhum problema. E aí eles retornam, né, na verdade, a posição para o serviço de rotina. E aí o calendário desta data marcava lá 25 de abril de 1918, que foi o dia que ocorreu essa excursão. E assim nós terminamos, né, esse pequeno capítulo, muito curto, na verdade, trazendo essa excursão que Eurípides fez com Vicente de Paulo, com esses detalhes, com esses requintes, né, conhecendo o caminho para onde ele iria após o seu desencarne. Porque como o São Vicente falou para ele, né, o seu mentor falou para ele, ao fim da escada, que ali era justamente, né, o local onde ficaria ele, porque a jornada na Terra havia acabado. A jornada de Eurípides na Terra havia acabado, enquanto corpo físico. A jornada de São Vicente, enquanto mentor de Eurípides ali na Terra, também já tinha terminado, porque cumpriram o seu propósito, né, nos seus trabalhos mediúnicos, das diversas naturezas, né, dos diversos processos que Eurípides coube a ele desenvolver, a desempenhar com sua mediunidade missão, com sua mediunidade que veio como alicerce para os trabalhos do Cristo, haviam ali, sim, digamos assim, finalizado. E como Eurípides precisava já, pelo grau de evolução, pelo grau que ele tinha ali, tanto na sua humildade quanto no seu conhecimento, foi mais do que justo que ele começasse a ver, né, o que lhe esperaria após o desencarne, embora com certeza ele já tivesse tudo isso na sua mente. E com certeza o trabalho desenvolvido por Eurípides foi extraordinariamente fascinante. E eu finalizo esse capítulo, né, deixando esse gostinho de quero mais para vocês, porque nós estamos nos capítulos finais, os próximos capítulos já vão estar falando aí do desencarne de Eurípides, e é maravilhoso. Então, gratidão a vocês que me permitiram, através do estudo da Dora, conhecer essa obra maravilhosa. Como eu falei para a Dora, eu já conhecia outras leituras do Eurípides, mas não essa em específico, né, que vem trazendo esses detalhes minuciosos, esses requintes, que você lê e quer ler mais. Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu devolvo aqui a palavra para a Dora, se ela quiser acrescentar algo mais, né? Hoje nossa leitura, como eu falei para a Dora, é bem curtinha, bem pequeno, nosso capítulo que nos compete falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Nós aqui agradecemos, Moura, agradecemos a contribuição que você deu nesses 2 capítulos que você apresentou. Nós Travou um pouco a imagem da nossa companheira Dora. Espera ela retornar aí. Mas enquanto ela não retorna, só enfatizando ainda o nome do livro, né, Eurípides, O Homem e a Missão. Ele traz toda a trajetória da vida de Eurípides, porque tem muitas pessoas que vão estar pegando esse recorte dessa live, que está pelas redes sociais, e não pode não entender um pouco, né? Mas aqui tem todo o processo de Eurípides, desde quando Eurípides era católico, desde quando Eurípides estava ali envolvido na Igreja Católica, trabalhando com os padres, né? Trabalhando na comunidade, trabalhando nas escolas, e aqui vai trazendo tudo, né? O despertar de Eurípides, quando ele teve o despertar para o Espiritismo, quando ele se converteu para o Espiritismo, quando ele cria a farmácia espírita Esperança e Caridade, quando ele dá os seus testemunhos, quando ele define a sua trajetória, falando das inquietações, enfim, é muito maravilhoso.
E aí nós temos ainda mais 2 capítulos para finalizar, que vai ser o próximo capítulo, que vai tratar do seu desenlace, né? O seu desencarne, e posteriormente o último, né, que vai falar da sua missão. Após o desencarne, a missão de Eurípides continua, não mais enquanto encarnado, mas agora como mentor espiritual. E isso vai possibilitar justamente esse trabalho, onde muitos espíritas, médiuns, começaram a receber é, esse material que Eurípides traz do plano espiritual. Material esse que nós temos essa obra, né? Essa obra que, entre tantas outras, que essa obra foi pelo espírito, aliás, pela médium Corina Novellino, que traz essa leitura de Eurípides, né? Ela recebeu essas mensagens de Eurípides enquanto médium. Isso foi muito rico, porque nos permite trazer todo esse conteúdo que nós temos hoje, né? Nas livrarias, na literatura espírita. Um livro maravilhoso que nos permite traçar assim, uma perspectiva de quem era Eurípides, o que fez Eurípides, qual foi a sua missão realmente aqui na Terra. E isso é bastante, digamos assim, muito maravilhoso para nós, leitores, para nós espíritas, para vocês que estão chegando agora, que querem conhecer um pouco da história de Eurípides Barçanufo. Então, sintam-se realmente aí privilegiado de quem tiver a oportunidade de ler essa obra. Eu recomendo bastante que vocês leiam essa obra. A nossa colega Doura teve um probleminha na sua conexão, não retornou ainda. Nós ainda continuamos ao vivo. Vamos esperar um pouco para ver se ela retorna, porque ela, na verdade, ela é administradora, ela que coordena quando encerra a nossa live. E vamos aguardar um pouco mais, já que estamos aqui falando de Eurípides. Recordo-me da minha leitura passada, digo, quando eu apresentei o outro capítulo, em que a gente falava de Eurípides do seu próprio trabalho de conversão. Quando Eurípides se questionava o campo da mediunidade, quando ele se converteu literalmente ao espiritismo, né? Ele teve aquela sua conversão por conta que ele visitava a outra cidade, onde tinha a sua madrinha, onde tinha os seus parentes, justamente que eram espíritas. E certas viagens que ele fez, viagem física, né? Ele não era espírita ainda. Ele participou de uma reunião na mediunidade, onde as pessoas daquela época, que eram pessoas do campo, pessoas da roça, não tinham conhecimento algum, mas no campo da mediunidade traziam mensagens fabulosas, né? De conhecimento assim impagável, impecável. E aquilo tudo despertava essa curiosidade em Eurípides, esse estranhamento. Como é que essas pessoas que não têm uma leitura, que não têm um conhecimento, que nunca saíram da roça, trazem mensagens tão profundas, tão reflexivas? E aquilo foi despertando. E Eurípides começou a ter curiosidade para participar dessas reuniões, para entender como era que acontecia isso. E aí, quando ele foi a essa primeira reunião, que ele participou, ele já se sentiu envolvido, ele já se sentiu ali pronto para o trabalho, porque ele foi envolvido, depois ele não sabia o que era. E nessa primeira, numa dessas reuniões, vem uma comunicação pelo médium, e era o espírito de Vicente de Paulo, falando para Eurípides que ele seguiria o trabalho a partir de agora com Eurípides, que Eurípides abandonasse a sua outra religião, que, de certa forma, já não mais ali estava satisfazendo. E a partir dali, Eurípides preparou-se, né, a sua mudança de religião. Logo quando chegou, ele já foi avisando que sairia, que iria ficar no espiritismo, e ele foi alertado, né, que todos iriam ficar contra ele, família, amigos, e assim foi feito. A família ficou contra ele, a igreja ficou contra ele, e todos começaram ali, de certa maneira, a persegui-lo.
até que ele começou realmente a se envolver no Espiritismo e trabalhar pelo Espiritismo. E após sua conversão, logo Eurípides já estava ali montando as estruturas, né, dos seus trabalhos. E Vicente de Paula, ele falou para ele, né, que a partir de agora ele estaria excursionando por todo o plano espiritual com Eurípides, estaria auxiliando nas estruturas, né, na implementação de tantos projetos, né, não apenas de centros espíritas, mas também como ele fez a farmácia, os núcleos de estudo. Então, assim, gente, Eurípides tem um trabalho no plano físico e tem um trabalho no plano espiritual. E a nós cabemos estar levando essa divulgação para que se conheça, para que o trabalho dele seja, digamos assim, mais evidenciado, para que o pessoal entenda a complexidade desse campo e fortaleça também outras pessoas que estão começando, que querem enveredar como tarefeiros da seara, que se espelhem em Eurípides e vejam o quanto Eurípides renunciou, o quanto Eurípides foi comprometido, o quanto Eurípides ali deu da sua existência para esse trabalho de mediunato, para esse trabalho de caridade, de amor aos companheiros. Então, hoje você ser espírito não é apenas você estar, digamos, pronto para o trabalho e desenvolver apenas aquele trabalho específico. É ir muito mais além. É estar à frente, né, daquilo que a gente deseja como convicção para a nossa vida. Então, que sejamos essas células de luz, que sejamos realmente esses tarefeiros que precisam fazer a diferença para que a humanidade progrida e que nós, assim, também venhamos a evoluir moralmente, intelectualmente, como pessoas é, seres físicos aqui ainda nessa indumentária carnal, carregado de defeitos morais, porque nós estamos longe desses missionários que passaram pela Terra, mas que na intenção nós já estamos trabalhando essa mudança. Então é isso que precisamos. Começar a fazer as mudanças como um verdadeiro homem de bem. Então que vocês estejam todos envolvidos pelo amor do Cristo, sintam-se aí engrandecidos, agraciados com os ensinamentos propostos na noite de hoje e que vocês possam estar conosco no próximo domingo, acompanhando as lives anteriores e as que estão por vir. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aí Jesus conosco sempre.